A gente vai vir aqui para essa opção 5 autocódigos. Essa opção eu acho sensacional, é aqui onde a gente configura as nossas descrições. É muito comum a gente ir para campo e ter que ficar escrevendo em campo a descrição do nosso ponto, e às vezes a gente escreve errado e tem um monte de descrição para o mesmo significado. Às vezes vai escrever cerca, escreve seca, às vezes escreve seca, vai escrever poste, escreve pote. Tem muito disso, e quando você descarrega fica aquele monte de descrição com o mesmo significado, só que escrito tudo errado. E a gente pode resolver isso padronizando, criando um banco de dados, uma biblioteca de pontos aqui no ServiceE. É muito fácil, ó. A gente tem o botão aqui adicionar, remover, carregar, que o carregar é o que? Você criou, a gente está aqui nessa obra Live 02, eu vou criar algumas descrições e eu tenho a opção de salvar como nesse botão aqui. Eu salvando como, nas próximas obras que eu for criar, eu posso vir aqui em carregar e buscar esse arquivo que eu estou criando aqui hoje, tá entendendo? A gente pode editar as descrições e pode analisar os códigos especiais aqui que a gente... Eu não sei se vai dar tempo, mas talvez a gente entre aqui nos códigos especiais, que é muito legal também esses códigos especiais, que a gente executa algumas funções automaticamente na coleta de pontos, no momento de levantamento. Bom, vamos aqui, ó, vamos clicar aqui em adicionar, e aqui a gente começa então a criação da nossa descrição. Essa é a maneira manual de se criar, essa é a maneira ideal de você aprender a fazer essa criação. Eu digo isso porque tem como a gente fazer através do TXT também, entendendo os códigos do ServiceE, a gente consegue abrir esse TXT e criar numa tabela de Excel ou do bloco de notas, salvar e depois jogar para o nosso ServiceE para poder buscar também nas nossas futuras obras. No TXT é muito mais fácil, bem mais rápido, né, digamos assim, porque você consegue alimentar essa biblioteca, esse banco de dados e ir buscando cada vez mais. E aqui é a maneira ideal para você aprender, porque você sabe exatamente como criar isso em campo, você sabe como modificar. Se você aprender só o TXT, por exemplo, que é mais fácil, se der algum problema em campo, você não vai conseguir alterar, você não vai conseguir mexer, não vai conseguir modificar em nada. Vamos lá então. Aqui, ó, adicionar código, a gente tem a primeira linha que é o código. O que significa código? Código é um encurtamento da palavra que você quer dar da sua descrição. Aqui a gente está criando as descrições dos nossos pontos. Então o que você tem que entender? Por exemplo, vou trabalhar na área rural e vou fazer um plano altimétrico cadastral. O que pode ter lá naquele momento, naquela área rural, que eu vou ter que coletar? Por exemplo, você vai fazer essa criação para chegar em campo, só selecionar a descrição que você quer, tá entendendo? Você então começa a imaginar o que eu vou entender, o que eu vou ter lá. Vou ter cerca, vou ter árvore, vou ter casa, vou ter mourão, vou ter carreador. Então é isso que você tem que prever e escrever aqui para chegar em campo. Isso tudo que a gente está fazendo, você consegue fazer no escritório, para não perder tempo lá em campo. Você faz um dia antes, sei lá, faz. Isso é o gerenciamento. Você está se organizando para chegar em campo e trabalhar de uma maneira correta. Então, por isso que é interessante fazer essas descrições aí. Então, você entendeu? Mentalizou lá quais são as possíveis descrições que você vai estar utilizando lá em campo. Você vai vir aqui e escrever nessa aba aqui, opção 5, autocódigos. E o código é um encurtamento da sua descrição. Vamos supor aqui, ó, eu começo escrevendo pelo texto. O texto é o texto cheio. E o que é o texto? É o nome inteiro da descrição. Eu vou enfrentar lá em campo a árvore, eu vou ter várias árvores para me coletar. Então o texto cheio dele é árvore. E quem que é o código dessa árvore? O meu código particular de árvore é ARV, e eu acredito que seja o de muitas pessoas também, o ARV. Então por que o código é menor que o texto? Porque senão lá no seu levantamento, no mapinha, vai ficar um emaranhado de texto escrito comprido e é ruim de visualizar. Então por isso que é feito um código aí. E não tem problema, às vezes você esquecer do código que você utilizou. Por exemplo, escrevi lá boca de lobo e tem o código BL. O que é BL? Aí você chega no campo lá, o que é BL? Ou se você passa para um funcionário fazer os levantamentos, ele não sabe o que é BL. Não tem problema, porque quando você faz o levantamento, o código vem acompanhado do texto. O código simplesmente vai no mapa. Você coletou aquele ponto, a descrição do seu ponto vai estar o código, só que o nome inteiro dele vai estar aqui como o nome completo, tá? Então selecionei aqui o código, espero que ficou claro isso. Se tiver alguma dúvida você me pergunta. Texto cheio, e eu posso vir aqui em grupo e selecionar qual grupo eu quero jogar o árvore. Eu posso jogar sem grupo, que ele vai estar em todos, mas eu vou jogar aqui na área rural, só para distinguir aqui para você entender. Eu posso também nessa árvore selecionar um símbolo.
Olha que bacana, eu vou vir aqui em selecionar um símbolo, é um íconezinho, que quando você coleta o ponto, ele vai aparecer esse íconezinho lá no mapa. Vou vir aqui, tem a opção de árvore mesmo, tree em inglês é árvore. Vou selecionar esse cara aqui, que é o parecido, mais parecido com umas folhagens maiores, né? Vou clicar aqui no verde, então tá formando aqui o meu autocódigo, ó. Código árvore, grupo rural, camada. O que é camada? É exatamente o layer que a gente chama no AutoCAD. O SurfaceEd tem a própria área de desenho dele, que é sensacional. A gente consegue exportar um arquivo DWG com o desenho pronto, separado por layer, com cor colorida, área fechada, nome de ponto. Você pode exportar o DWG pronto. E é muito bacana, provavelmente a gente vai aprender ele futuramente. Eu estava falando da camada. Então a camada, você vem aqui e escreve, então, por exemplo, o nome que você quer que ele separe. Ou seja, todos os pontos coletados em árvore, quando você abrir no AutoCAD lá, se você abaixar o layer, vai estar no layer árvore os pontos que você coletar aqui com essa camada. Você pode, por exemplo, separar todos os pontos que você coletar, criar na camada pontos, por exemplo. Então todos os pontos vai estar na camada pontos, tá bom? Posso também, olha que bacana, colocar uma cor aqui para essa árvore. Eu vou colocar aqui verde, só selecionar aqui embaixo nesse campinho, ó. Então o que vai acontecer? Ó? O SurfaceEd já está me dando uma prévia. Quando eu coletar esse ponto de árvore, vai estar verde com esse símbolozinho. E o que a árvore é? A árvore é uma entidade de ponto. Porque se a gente selecionar aqui, por exemplo, polilinha 2D ou polilinha 3D, a sequência desses pontos que a gente selecionar como polilinha, por exemplo, eles vão se interligar. Isso é interessante no caso de um código de guia, por exemplo, que você quer que os pontos se interliguem. Então é aqui que você seleciona se você quer uma polilinha 2D, que não considera a cota, essa linha vai ser 2D com cota 0, ou polilinha 3D, que ele vai considerar exatamente a elevação dos pontos que você coletar. E na polilinha 2D a gente pode estar mudando a espessura. Calma aí, a gente já vai criar um código de polilinha, de polilinha, exatamente. A árvore, não quero que interligue, ele é um ponto, então eu vou chamar a entidade dele de ponto. Tá? Selecionei aqui, vou clicar aqui no verde, então está criado aqui o meu ponto de árvore.